Vamos falar sobre ciúme. Quem por aí já foi picado pelo bichinho do ciúme? Ciúme anda atrapalhando sua vida? Vem entender aqui comigo o que é que acontece. O ciúme, ele é um sentimento extremamente natural. Faz parte da nossa natureza, da nossa existência. Na verdade, o ciúme, ele é um misto de emoções que envolve desde tristeza, medo, ansiedade, raiva, incerteza, impotência, e que aparece a partir do momento que a gente interpreta que algo que é muito precioso para nós, um relacionamento, um trabalho, uma amizade, está em risco, está posto à prova. Quanto maior a vinculação, mais chance de aparecer, de você ser picado pelo bichinho do ciúme. Mas não é apenas isso que interfere, que faz com que esse ciúme apareça. Na verdade, existem muitos fatores por trás, desde as nossas crenças. Já falei de crenças aqui em outros vídeos, mas vamos relembrar. Nossas crenças é aquilo que a gente pensa sobre o outro e o mundo. Então, se eu entendo, por exemplo, que eu sou uma pessoa inferior, que eu não tenho muitas habilidades, que eu não tenho muitas capacidades, se eu não me sinto bem com o meu visual, com o que eu penso sobre mim, consegue perceber que tem uma tendência maior eu interpretar o mundo, o outro como uma ameaça? Da mesma forma, se eu tenho interpretações de mundo como todo mundo trai, em algum momento eu vou ser abandonado, as pessoas estão querendo me passar a perna. Nessa hora, eu vou tender a interpretar também que as minhas relações, elas estão em risco. Ou seja, o grande propulsor do ciúme é a incerteza que paira na relação. E quanto mais estão distorcidas as minhas visões sobre mim, sobre o mundo, mais eu tendo a interpretar tudo como uma ameaça. Principalmente quando a gente fala do mundo de hoje, né? Onde o comparativo é tão frequente. Afinal de contas, é natural que sempre haja alguém mais interessante, mais engraçado, mais bonito do que eu. Né? A nossa personalidade, ela é algo muito complexo. Ela diz sobre um conjunto de características. E aí, se eu tenho uma tendência a pegar a minha pior característica e comparar com a melhor característica do outro, talvez na minha análise eu sempre vai estar correndo risco. Tá, Carol, você falou, e aí eu entendi que de fato eu estou sofrendo de ciúme. Como saber se isso está funcional ou não, uma vez que você trouxe que todo mundo sente? O que vai mostrar se esse ciúme está sendo disfuncional ou até mesmo patológico é a frequência, a intensidade e o modo como eu me comporto quando eu estou sentindo isso. Porque lembra que eu disse que a função do ciúme é preservar a relação. Mas o que é que comumente acontece? A pessoa, quando está com ciúme, passa a ter comportamentos. No lugar de preservar aquele vínculo, passam a distanciar o vínculo. Digamos, por exemplo, que eu tenho uma amiga que é muito importante para mim, agora ela encontrou um outro grupo, né? Ela está numa faculdade e aí ela encontrou amigas novas. E aí eu começo a pensar, poxa, fulana agora está com amigas muito mais legais e eu acho que ela não vai mais gostar de mim como antes. Se nessa hora, ao pensar isso, eu tenho um comportamento que passa a ser de cobrança, acusação, questionamento, às vezes a pessoa tende a querer diminuir a concorrência, né? Que é o quê? Começar a falar mal das amigas novas. Talvez nessa hora eu entre numa profecia autorrealizadora. Mas que bicho é esse, Carol? Profecia autorrealizadora é quando eu tenho uma tendência a imaginar que algo vai acontecer e começo a agir de forma compatível, né? De forma que favoreça para que isso que eu estou achando que vai acontecer, aconteça. Então, vamos lá. Se eu começo a chegar para essa minha amiga e ficar com comportamentos sempre desagradáveis, acusatórios, a tendência é que a nossa amizade fique mais firme ou que ela comece a fragilizar e talvez até esse distanciamento ocorra. Provavelmente é a segunda opção, né? Então, nessa hora, esse ciúme, ele não estaria cumprindo o seu papel de proteção da relação. Ele estaria tendo um efeito oposto. Então, o primeiro ponto é, questiona os seus pensamentos, né? Trazendo esse mesmo exemplo da minha amiga. Será que o simples fato dessa minha amiga ter encontrado outras amigas significa que a nossa relação vai ficar frágil? Será que isso é uma verdade absoluta? Volta para o presente, né? A gente tem uma tendência a querer pegar um dado de realidade e começar a criar, a confabular o resto, criar toda uma fantasia. Então, digamos que meu esposo começou a trabalhar com uma pessoa que eu acho extremamente bonita. E isso fez eu me sentir um pouco enciumada. Vamos lá. Se eu começo a, nessa hora, me fechar, né? Eu fiquei enciumada e aí eu não aceito esse ciúme. Foi por isso que eu comecei dizendo que o ciúme é um sentimento natural. Eu não aceito esse ciúme, então, se eu não estou com ciúme, logo é ela que é muito chata, né? Não quero você perto dessa mulher, porque ela é muito desagradável. E aí eu começo a ficar com comportamentos que passam a, de fato, incomodar essa relação. Começo a brigar com ele, a acusá-lo,
né? No lugar de quando eu estiver com ele, eu estar lá tranquila, de repente até participativa no trabalho dele, perguntando como é que foi o dia, eu me fecho sempre que eu escuto esse nome. Nessa hora, o comportamento está me aproximando, preservando a relação, ou me atrapalhando? Primeiro pensa para, é verdade? Só porque eu pensei que ele pode, em algum momento, quem sabe, talvez, se atrair por essa pessoa. Isso significa que é um fato? Em segundo lugar, esse comportamento diante dessa possibilidade que eu estou vendo está me aproximando dessa relação ou me atrapalhando dentro da minha própria relação? Nem sempre, gente, isso é fácil, uma vez que muitas vezes envolve, inclusive, crenças bastante enraizadas. A questão é, observa os seus pensamentos e os seus comportamentos. Se perceber, né, que o simples fato de você questioná-los e buscar uma maneira de agir diferente não está dando conta, você não está conseguindo, e que isso está gerando realmente um problema, não deixa de buscar ajuda profissional para lidar com isso.